Estamos no mês Ouvi. de março. Hoje temos o sexto live que a nossa Comissão de Relações Internacionais do Bunkyo vem realizando todos os meses, desde o ano passado. Nossa, nunca aconteceu isso de som e não ter som. O tema central é conhecer a essência do Japão em prol do Brasil. Em japonês seria, dizemos assim, que Nippon no kokoro manabu, Brasil no tameni. Microfone, deixa eu ver. Nosso objetivo é encontrar a bússola que indique o caminho Não, para aqui está no fim, construir o aqui está. Brasil melhor. As tarefas não serão fáceis. Resolvemos buscar essa bússola, ou seja, a sabedoria nos passos dos nossos antepassados, nos modos viventes do povo que habita na terra do sol nascente, o Japão. Chamamos essa bússola de Nippon no Kokoro, a essência do Japão. Gostaríamos de avisar que o live de hoje será gravado e posteriormente colocado no YouTube. Como o tempo é muito limitado, pedimos a quem tem dúvidas e perguntas a utilizar o chat, por favor. O tema de hoje é Ikebana, arte milenar de arranjo das flores. Gostaríamos de apresentar o palestrante hoje, a professora Cristina Mari Kuwabara Sototuka, presidente da Associação Ikebana do Brasil desde 2020. Ela tem um currículo muito largo no campo de Ikebana, né? Já há anos e anos vem se destacando. Ela é professora da Ikebana Soget, né? E tem uma participação especial que queria contar, que a professora Cristina vem se dedicando, que seria na área de Eu vou ver por aqui. voluntariado. Ela é fundadora do grupo escoteiro do Falcão Peregrino, São Paulo, grupo de escoteiros, né? O grupo está atuando atualmente com 35 anos, congrega mais de 100 famílias, tem atuado com destaque na comunidade Nikkei. Foi a diretora-presidente do grupo escoteiro Falcão Peregrino, na gestão em 2003, 2004, 2005, 2006, 2011 e 2012. Ela participou em 3 jambos mundiais, né, realizados em Holanda, Chile, Inglaterra. Participou da 40ª World Scout Conference, realizada em Eslovênia. Ocupou diversos cargos em equipe de trabalho regional e nacionais nos últimos anos. Portadora da medalha Cruz de São Jorge, Tucano de Prata, Comenda Lobo Guará, Bons Serviços, 40 anos. E detentora de segunda maior comenda concedida à sócia do movimento escoteiro, a medalha Tiradentes, otorgada em 2019. Eu falei muito do escoteiro, né? Mas... porque de que maneira que eu vou falar, tá bom? Então, está entregue o microfone para a Cristina. Yoroshiku onegai shimasu. Muito obrigada, Yano-san. Eu queria agradecer muito o convite. Eu conheci a nossa esposa numa viagem que a gente fez lá para Petrolina e Juazeiro,
Foi uma viagem muito agradável, a gente fez uma amizade boa, e sempre que os amigos chamam, a gente não pode negar, né? A gente tem que atender o convite, então é um prazer muito grande estar aqui, e uma responsabilidade grande também, porque eu tenho que falar em nome de todas as escolas, né? Eu, como presidente da Associação de Ikebana do Brasil, nós temos 10 escolas associadas e eu tenho que falar em nome de todos. Então, eu estava contando para a Yanussan que eu estudei bastante, porque eu sou formada pela Sogetsu, eu estou até sempre em formação, né? Mas sou da escola Sogetsu, mas aprendi bastante sobre as outras escolas e espero passar aqui para vocês um pouco do que eu aprendi, tá bom? Posso começar, então? Tica, Pode. o slide? Queria agradecer muito a Tica, que está fazendo a projeção e atendeu todas as dúvidas e está aí de plantão para deixar a gente fazer uma apresentação bacana. Então, esse tema da essência do Japão é muito caro, né, para mim, porque eu sou da terceira geração já, né? Então, é bom revisitar a essência. O seguinte, por favor. Então, só para começar falando do significado, né, da Ikebana, comumente a gente diz que o Ikebana é um arranjo floral japonês. Pela palavra, né, pela etimologia da palavra, a gente tem o Ikeru, né, que é dar uma vida, dar nova vida, realçar, né? E o Hana, que é flor ou planta. Então, dar uma nova vida à planta. E a planta, por si só, ela tem sua natureza perfeita, né? O que o ikebanista faz é acrescentar, né, o seu toque, a sua arte, e junto com a planta fazer uma nova composição. Próximo, por favor. A Ikebana também é chamada de Kado, que é o caminho das flores. Então, é um caminho para a gente alcançar a perfeição, e é um caminho que tem começo, mas não tem fim, né? Então, é um caminho que a gente trilha e vai aprendendo muitas coisas nesse caminho. A gente tem sempre uma parte técnica da Ikebana, mas é no caminho que a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo as sutilezas e adquirindo tranquilidade, né, a paz para poder fazer uma boa Ikebana. Próximo. A palavra Ikebana é uma palavra em português, né, agora. Então, ela pode ser grafada com K ou com QU, ambas as formas são corretas, e ela é um substantivo feminino, né? Então, a gente tem que falar a Ikebana. Eu confesso que antes eu falava o Ikebana, mas depois das consultas a gente vê que é feminino. Então, é a Ikebana. Próximo. A diferença entre o arranjo ocidental e a Ikebana. Tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Então, quando a gente vê o arranjo da esquerda, que é um buquê, né? Vê que assim, ele é muito simétrico, né? Ele é todo redondinho, comparado com o Ikebana da direita, que é assimétrico, desculpe. A gente, no ocidental, você tem muitas flores, e flores normalmente plenas, né? Assim, no seu ponto máximo de abertura, né? Então, muitas flores, e na Ikebana, poucas flores, pouco material. E no ocidental você tem predomínio de flor, né?
Na ikebana, não, você tem galho, você tem a planta inteira, a gente usa raiz, tronco, semente, frutos, né? Então, a gente usa todas as partes da planta. Outra coisa é que a gente dá uma ênfase para a linha, né? A gente vê algumas linhas destacadas, a gente não vê uma massa como no slide da esquerda. E uma coisa que eu aprendi e que me surpreendeu bastante é a questão do espaço, né? Você tem que ter espaço no arranjo de ikebana, você tem que ter o ar circulando entre os materiais que compõem a ikebana. Próximo. Eu vou falar um pouquinho agora da história, né? Uma história de uns 550 anos aí, então tá resumida, tá, gente? Ela tem origem na Índia, né? Onde o berço do budismo, né? Siddhartha Gautama, que foi o Buda, ele já eram feitas oferendas de flores, né, na época, e depois, quando o budismo chegou ao Japão, então ele trouxe esse costume de oferecer flores no altar. Então, a ikebana veio através da religião, né, do budismo. Isso foi no ano de 607. Esse Ono no Imoko, ele era um embaixador japonês, ele estudou lá e trouxe o budismo para o Japão, né? Um dos que trouxe, né? E também ele se aperfeiçoou na arte dos arranjos florais para os altares. Ele tomou o nome depois de Senmu Ikenobo. Por quê? Nós vamos ver depois, tem o templo onde ele morava, tinha um lago, né? E ele se retirou para uma cabana que ficava à beira desse lago. Então, Bo seria cabana e que lago, né? Então, as pessoas começaram a chamar do monge que mora na cabana perto do lago, então Ikenobo virou o nome dele e o nome da escola original da Ikebana. Lembrando que nesse ano de 759, esse Manyoshu é a primeira referência que tem para arranjos florais, né? Uma compilação, a primeira compilação de poemas japoneses, onde ele aparece como hastes de flores delicadamente arranjadas em vasos. Então, essa tradição de oferta de flores é bem antiga. Próximo. Indicação, pode passar o próximo? Sim, só um minutinho. Não Obrigada. conseguiu. Esse voltou. Ok. Nossa, não parou. Desculpa. Está voltando. Esse, né? Esse, Ok. Aí, esse é o templo onde vivia o Ono Imoto, né? O templo Rokakudo é o berço da Ikebana, Rokakudo, porque ele tem o telhado, né? Como vocês podem ver, é hexagonal, então, por isso é Rokakudo. Ele, até hoje, é a sede da Ikenobo, no Japão. Até hoje funcionam palco de exposições e eventos do Ikebana Ikenobo. Podemos visitar, Yano-san, na excursão cultural, né? Pode seguir.
embora tenha sido essa referência dos anos 600, 700, a gente, só em 1462 que a gente tem a primeira publicação da ikebana como arte, né? Ela vai se desligar da religião e vai também, quer dizer, não se desliga totalmente, mas ela vai também o espaço civil, né? O espaço das casas, palácios, né? Então, vai sair do templo também para ser praticado em outros lugares. Esse exemplar da esquerda, ele não é original de 1400, né? Ele é um pouco mais novo, ele é de 1700, mais ou menos. Eu achei muito interessante, né, de como está bem preservado tudo. A gente pode ver até as linhas, né, da encadernação aí à direita do livro, e essa é uma das ilustrações. Dizem, eu não leio japonês, mas dizem que é uma leitura muito difícil, que tem muita letra emendada uma na outra, que é bem complicado de se ler o original. Mas é muito interessante, né? A gente vê que 550 anos atrás já tinha um método, né? Então, aí é o marco da ikebana nascendo. Próximo, por favor. Essa foto não está muito boa, desculpe, mas é uma reprodução, eles começaram a fazer as ikebanas nos palácios, né, nas mansões dos nobres, e esse formato rika, né, esse formato de olhando para o céu, ele começou a ocupar espaços assim luxuosos, né? Então eles dizem que tem arranjos de até 6 metros de altura. Esse daí eles refizeram o projeto, é um projeto de 1594, feito realmente nessa residência Maeda, mas feito agora no século XXI, eles refizeram, por isso que tem essa foto, né? E levavam semanas para fazer, né? Imagina você tirar esse pinheiro da floresta, carregar, né? Trazer para as casas, é uma tarefa assim, bem complicada, né? E colocar no lugar certo. Imagina como era difícil, né? Então, nessa época, começou a ser praticado pelos nobres, pela nobreza, né? Saiu dos monges e foi para a nobreza. O próximo, por favor. E a ikebana continuou evoluindo, aí foi para as casas de comerciantes, de samurais, né? Casas mais simples, onde começou a ocupar o tokonoma, que é a tradução em português seria alcova, né? Que é esse recinto que é feito um pouco mais elevado que o chão, sempre tem uma pintura de rolo na parede, e onde eram ofertados incenso, onde eram feita meditação, caligrafia e tal. Então, a ikebana também se desenvolveu por conta de ocupar esses espaços nas residências dos tokonomas. E também, nessa época, o chabana, né, que é o ikebana que é feito para a cerimônia do chá, que é uma ikebana simples, pendurada na parede, e também mestres de chá eram muito comuns serem mestres de ikebana também. O próximo, Tika-san. É uma gravura que eu achei bem interessante, de samurais observando, né, a confecção de uma ikebana. A gente vê as espadas, né, dos samurais e as flores aí esperando para serem colocadas. Achei muito interessante essa gravura. E os grandes generais japoneses, como Hideyoshi e Yoshimasa, eles também eram mestres de ikebana, porque
Para os samurais, eles acreditavam que a Ikebana ela acalmava e purificava a mente, fazia com que eles se harmonizassem com a natureza e para enfrentar as batalhas sem hesitação e sem medo, né? Então, a gente vê que foram primeiro os monges, depois a nobreza e os samurais. As mulheres vieram bem depois, né? Então, a Ikebana passou uns 300 anos sendo uma arte exclusiva para homens, embora hoje em dia a gente tenha a conotação de que seja uma coisa muito feminina, né? Mas não, ela foi praticada exclusivamente por homens por muito tempo. O próximo, por favor. Na Era Meiji, a gente já tem a influência ocidental, né? Depois da abertura dos portos do Japão. E então a gente tem aí a fundação de muitas escolas. Lembra que eu falei que a original era o Ikenobo, né? Mas depois foram fundando outras escolas, umas desapareceram, outras perseveraram. E também nessa época, uma coisa que foi muito boa para a difusão da Ikebana é a inclusão no currículo feminino. Então, as meninas todas aprendiam Ikebana na escola. O próximo, por favor. Vou falar agora um pouquinho das escolas, né, das maiores escolas. Então, a Ikenobo é a escola original. A Ohara e a Sogetsu, eu consegui a informação de que elas têm mais de 1 milhão de membros cada uma, que seriam as 3 maiores escolas no Japão. Esses membros são espalhados pelo mundo, né? Não é só no Japão, mas são filiados a essas escolas. Embora ela seja original e mais tradicional, ela também foi evoluindo, né? Então, a gente vê alguns formatos clássicos e outros já bem modernos. Quem recebeu o calendário do consulado japonês esse ano, como eu fiquei impressionada, porque eu falei, cadê os arranjos clássicos? Não tinha nenhum. E aí depois, no final, eu fui ler, e aí a explicação que eles convidaram as escolas participantes para fazer arranjos contemporâneos, né? Porque todas as escolas, para se adaptar aos tempos, foram desenvolvendo estilos mais modernos para atrair mais gente, mais jovens, né? O Ikenobo tem um grupo chamado Ikenoboys. São meninos jovens que fazem performances, né? Fazem demonstrações assim de Ikebana e Ikenobo, mas num formato moderno, né? Então, todas as escolas tentam se adaptar aos tempos aí para ocupar os espaços. O próximo. Esse é Ohara. Ohara, Unshin Ohara, ele foi o fundador dessa escola e a inovação que ele trouxe foi esse vaso baixo. É um vaso baixo e largo, né? Antes não se usava mais compridos e altos. E então ele conseguia trazer mais, ele queria refletir a natureza nesse vaso. Então acabava colocando mais materiais e ele começou também a usar flores não nativas do Japão, né? Então introduziu flores ocidentais. O próximo, por favor. A Sogetsu. Sogetsu Ryu, né? Ryu seria quer dizer, um estilo, né? Então, é Ohara Ryu, Sogetsu Ryu,
porque são... Ikenobo não é ryu, porque é a escola original. Então, todas as outras teriam esse ryu como... tem aí, estou mostrando à esquerda uma construção de bambu, né? As escolas, elas são dirigidas por um grão-mestre, ou não sei qual que é o feminino de grão-mestre em português, depois alguém me fala. Pode ser, esse grão-mestre pode ser homem ou mulher, né? No caso da Sogetsu, atualmente é uma mulher, e o pai dela, o Hiroshi Teshigahara, ele se especializou nessa questão do bambu, dessas formas com bambu. Então, é uma coisa que a Sogetsu faz muito bem, são essas construções. E a Sogetsu ensina a base, os princípios básicos, não só a gente, mas todas as escolas, né? Ensinam os princípios básicos, mas ela dá ênfase muito para a criação individual. Então, o artista tem a liberdade de se expressar da forma que ele quiser. Próximo, por favor. Então, essas são as escolas que atualmente estão associadas à Ikebana do Brasil. Elas já foram mais, né? Já tivemos mais escolas, muitas acabaram fechando porque ou a sensei que dirigia faleceu, e não conseguiu fazer nenhum descendente, né, para tomar o lugar, né? Então acabam fechando. Dessas escolas, a maioria tem um contato com o Japão, né? A gente mantém o vínculo com a matriz, menos a Kogetsu Ryu, que é uma escola brasileira, né? A fundadora da Kogetsu, ela se rebelou na época, quis fazer uma ikebana mais brasileira e mais livre, então é uma escola, é a única escola que é genuinamente brasileira. Genuinamente, modo de dizer, né? Porque o estilo original é sempre Ikenobo. Uma coisa interessante é que a gente fez uma pesquisa nos associados e vimos que 44% dos associados, que são, na maioria, professores ou alunos adiantados, são não Nikkeis, em 44%. Então, é um número, é quase metade, né? É um número muito interessante, muito bom, porque se a gente quer que a Ikebana permaneça, ela tem que se aculturar, né? Ela tem que estar misturada com a cultura brasileira através dos brasileiros. Então, isso é muito bom. Se a gente tem quase 50% dos professores não Nikkeis, a gente imagina que os alunos desses professores sejam uma porcentagem ainda maior de não Nikkeis, né? Próximo. A Ikebana, ela, através da história, então, vocês viram, ela saiu do templo, foi para os palácios, foi para os tokonoma, nas residências, foi para a escola, né, das meninas, e hoje em dia a gente vê a Ikebana em vários lugares, né, nas casas das pessoas, nos escritórios, em eventos, em hotéis, em empresas, né? Então a gente vê essa arte bem difundida, bem espalhada, o que é uma coisa muito boa, né? Ela sobreviveu aos tempos e sempre se adaptando. A última vez que eu estive no Japão, fui para Ginza, e na loja da Nissan tinha um carro exposto no meio de uma ikebana de bambu, igual aquela que eu mostrei, parecida, né, com a que eu mostrei para vocês anteriormente,
Então, era uma decoração da vitrine da Nissan como um ikebana. Então, é muito gratificante a gente ver esses espaços todos tomados pela ikebana. Eu coloquei essa foto porque muita gente me pergunta sobre o significado da ikebana. A ikebana é uma arte, né? Uma obra de arte. Então, como uma obra de arte, o significado ele não precisa estar aparente. Então, quando a gente olha uma ikebana como essa, né, muitas coisas, muitos sentimentos vêm, né, à cabeça da gente, né? Essa harmonia de cores, esse brilho da folha, essas linhas harmoniosas, né? São coisas que fazem muito bem, né? Para o olhar, você perceber essas coisas. E digo que é como um quadro, né? A intenção do autor não precisa estar lá aparente, mas o importante é como cada um recebe esse impacto quando vê esse objeto de arte. Então, qual é o significado da ikebana? No início, nas oferendas, eles tinham o triângulo, né? Que era céu, terra e homem. Às vezes eles falavam pai, mãe, filho, ou o céu, a terra e as plantas. Então, enfim, vários significados. Mas, quando ela se torna uma obra de arte, ela é o que o artista colocou nela e ela é o que cada espectador enxerga e sente quando vê uma obra de arte. Agora, uma coisa é certa, quando a gente trilha esse caminho, né, para produzir essa obra, a gente percorre um caminho e aprende muitas coisas, é treinado em muitas coisas, né? A gente aprende a ver cada elemento, a ver cada flor como ela respeitar a natureza das coisas, a ter paciência, né, para construir a obra, a ter respeito pelos materiais, porque tem hora que o material não vai para o lado que você quer, então você tem que respeitar a natureza dele também, e o contato com a natureza, né, com esses elementos naturais, que é uma coisa que faz muito bem para as pessoas, né? Então, ela traz muitos benefícios. Acho que com esse, pode fechar, Tica-san. Como pode... Pode fechar. A gente pode só conversar agora um pouquinho sobre o tema, né, que é a essência do Japão. Nós estamos mais ou menos na terceira geração de professores de ikebana aqui no Brasil, né? Vieram com os imigrantes e agora está mais ou menos na terceira geração. E o que a gente fica muito satisfeito é de ver que a gente consegue encantar os brasileiros com essa arte, né? Toda vez que a gente faz alguma exposição, ou no Festival do Japão, ou no Bunkyo, é um lugar que atrai muita gente, atrai muito interesse, a gente sempre tem muita gente querendo aprender, né? A gente tem alguns desafios também. Acho que a gente... os jovens, né, com essa vida moderna, querem tudo muito rápido, né? E a ikebana não é uma arte que você aprende tão rápido, né? Então, tem esses desafios que eu acho que a gente tem que enfrentar daqui para frente. Mas eu acho que... Eu vi a live do... Ai, esqueci o nome. Susaka, né? Susaka-san, da Fundação Japão, e ele fala que uma essência da cultura japonesa é o Yamato Kokoro, que é o respeito pelas coisas naturais
e pelo trabalho humano que é feito nessas coisas naturais. Então, a Ikebana, ela é um... Deixa eu só ver aqui a palavra dele, que ele fala. É um coração, Yamato Kokoro. Ele fala que é o coração que se comove pela beleza da natureza e da ação humana, né? E isso é a própria definição do Ikebana, né? Você ter um elemento natural aliado à ação humana, produzindo uma obra de arte. Então, eu fico feliz de saber que a gente, né? Eu me incluo, mas assim, nesses mais de 100 anos, né, da imigração japonesa, que esses valores a gente conseguiu trazer e consegue passar para outros com sucesso e, como diz o Yano-san, né? A gente faz a nossa parte para fazer esse mundo um pouquinho melhor, né? Então, eu fico à disposição para perguntas e agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Ok. Yano-san, por Ai, favor. quem quiser fazer as perguntas, por favor. Será que no chat tem alguma coisa? No chat não se encontra perguntas. Cristina, eu queria fazer perguntas, né? Pode voltar àquele último arranjo? Último, aquele... Chika-san, pode colocar aquele último, flor? Esse, né? Eu nunca estudei Ikebana, né? Mas ouvi dizer que na Ikebana apresenta o princípio do universo. Seria horizontal e vertical, né? Então, horizontal, não sei que sentido, mas vertical, ouvi dizer que representa a terra e o céu, né? E papai, mamãe e os filhos. Essas relações, isso que apresenta nesses arranjos floral, né? Eu não consigo ver. Pode explicar alguma coisa nesse sentido? Quais são os princípios que vocês aplicam para fazer arranjo floral? Sim, existem alguns estilos que a gente chama, né? Que eles traduzem bem esse triângulo aí do céu, terra e homem, né? Mas são os ikebanas clássicos, né? E que nem sempre, aliás, na maioria das vezes eles não são tão usados, né? Então, essa ikebana que ele tem princípios clássicos, por exemplo, dá para ver que sai tudo do mesmo lugar, né? Todos os caules ali estão bem juntinhos, então saindo do mesmo lugar. Se você... É que a foto está bem de frente, mas a gente consegue ver a água, né? Se você se elevar um pouquinho, você vê a água, eles estão dispostos de uma forma certinha, esses materiais, enfim, tem vários princípios clássicos, porque ele não é um princípio obrigatório, né? Isso daí é uma coisa mais antiga. O moderno, ele não tem que preservar esses elementos. Mas a gente aprende, tudo começa com esses 3 elementos quando a gente começa a aprender Ikebana. Não sei se tem alguém de outra escola, eu não vi se tem. Não sei se a Elza está aí, quer explicar um pouco. O Anderson está fazendo pergunta, né? Seu Anderson, por favor. Posso falar? Claro.
Posso falar? Boa tarde a todos, Boa boa tarde. tarde. É só para explicar rapidamente, esse arranjo, Yano-san, ele não segue essa linha triangular de céu, terra e homem. Isso é um tipo, um estilo do Ikenobo. Essa foto é do outro estilo chamado Rika, flor em pé, que vem de Tatebana, Taterrana, flor em pé. Esse tipo de arranjo, ele representa uma paisagem. Então, essa linha Naname, essa inclinada, essas duas linhas do lado direito, elas representam uma pequena montanha. Essa flor de estrelitza, a ave do paraíso, que tem bem no centro do arranjo, ele representa uma cachoeira que está lá no alto da montanha. E a flor branca é como se a água vem lá de cima e cai na lateral. Essa flor, essa folha verde grande atrás é como se fosse a mata, o mato, uma montanha mais próxima. E está tudo um pouco levantado por causa que na nossa escola é importante que a gente veja a água. Por isso que ela chama Ike-no-bo, o monge do lago. Então, na nossa escola, a água sempre tem que aparecer. É um outro tipo de arranjo, que não segue aquela tradição de céu, terra e homem. Tá, entendi. Obrigado. Pensava que fosse princípio único, não é? Então tem vários estilos, né? Tem vários estilos. Tá, obrigado. Alguém O mais? Walderson, ele é... Oi, deixa eu só falar um pouquinho do Walderson, ele é da escola Ikenobo Nanbei, e ele é o primeiro, me corrija se eu estiver errada, né? Mas ele é o primeiro professor não Nikkei, né? Que é certificado pelo Japão da escola. É verdade, é verdade, é verdade. É. Parabéns. Tenho essa honra, esse privilégio e um agradecimento muito grande para o Uchida Sensei, Uchida Mini Sensei, que me formou e me deu essa honra de ter esse título. Que bom. Obrigado. Arigatou gozaimasu. O que mais? Sim. Professora Cristina, por gentileza, me também uma pergunta. Quando se posiciona o Ikebana no Konoma, necessariamente tem posição direita ou esquerda? Desculpe, o áudio falhou um pouquinho, eu não entendi direito a pergunta. Poderia repetir? No Tokonoma, Konoma desu, né? No Tokonoma, necessariamente tem posição do Ikebana à esquerda ou na direita? O Walderson falou que sim. Fala, Val. Desculpe, depende muito de onde chega a iluminação para o tokonoma. Sim. Se a iluminação vem do lado direito, o arranjo tem que estar do lado esquerdo, com o soe voltado para o lado esquerdo para trás. Se a iluminação vem do lado direito, o arranjo do lado esquerdo, o arranjo vai para o lado direito e o soe. Então, depende de onde vem a iluminação do tokonoma. Sim. Então, são obedecidos os 3 pilares Shin, Soe, Tai. Hai. É isso? Sim. Sim. E como que chama? Dependendo do arranjo, ela tem alguma coisa relacionada com kakejiko. Kakejiko é aquele, quer dizer, não tem como traduzir isso aí, é aquele quadro com poesias. No Ikebana existem algumas regras que nós seguimos, como no Shado, nós seguimos as estações. Então, o Kakejiko vai ter alguma frase, provavelmente relacionada a uma época do ano, e o Hana, a flor que vai ser colocada do lado, ela deve ser mais simples, ela não pode tirar a beleza principal do rolo,
e ela precisa ter característica da estação do ano. Sim, sim. As flores que são aparadas, Kinzan, Hanadome, como os senhores expressam? Tanto de um jeito como de outro. Aí depende do vaso que será utilizado. Tem vasos que pode ser usado um kenzan, tem vasos que é melhor utilizar o kubari, a forquilha, porque vai ficar mais interessante e não vai agredir a beleza e a pureza do tokonoma. Ah, sim. O vaso que é aparado as flores, como se chama? Flores de corte, Não, aparador do vaso, os eu cadais? falo vasos porque tem um jeito de falar, né? Sim, sim, sim. Como é nomeado no estilo do senhor? Sim, aí nós temos, cada vaso tem um estilo, né? Aí varia dentro das categorias Xin, Gyo, So, e depende do material, se é vaso para Oshoka, se é vaso para Arika, se é vaso para Diuka. É um pouco diferente da escola da professora Cristina. A professora Cristina é da escola Sogetsu. E outro dia eu li uma coisa muito interessante de uma professora do Sogetsu, que dizia: o Ikebana viveu um divórcio. Aí eu falei, que curioso, por que o Ikebana viveu um divórcio? Aí era do professor Teshigahara, do sensei do Iemoto que fundou a Sogetsu, que dizia: o Ikebana, o Hana, tem que se divorciar do Tokonoma, tem que se libertar do tokonoma, porque o tokonoma coloca muitas regras, coloca a gente dentro de um formato muito estabelecido. E para nós, eu sou da escola Ikenobo, eu acho isso muito bonito, por isso que eu aprendo. Agora, tem personalidades que já são mais livres, são mais flexíveis, então a escola Sogetsu, nesse sentido, tem soluções também maravilhosas. Ah, sim. Está correto, então, se, por exemplo, genericamente eu disser esse vasos, quer dizer, vasos entre aspas, né? Suiban, está correto? Sim, sim, porque o suiban é aquele vaso baixinho, Sim. a bandeja de água que o Ohara Sensei criou. Sim, sim. Certeza, né? Ah, sim, muito obrigada, doutor. Desculpe, Krishna Sensei, foi somente uma parte. Eu acho que esse diálogo é uma riqueza, né? Porque é a colaboração de todos, e a Ikebana do Brasil é isso, né? Ela é de todos, então isso é muito bom ter a participação de todos, porque enriquece o saber de cada um, enriquece o momento. Obrigada, Walders. Bom, eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu vi que, eu não sei em qual estilo, não sei se todos têm essa regra, que no Ikebana não pode ter janela, né? Quando o galho ele faz uma janelinha mais ou menos assim, ele não pode estar cruzado em forma de cruz e nem com os galhos apontados para baixo. Todos os estilos têm essa mesma regra de o que não pode fazer, ou tem estilos que, se eu fizer o galho com uma janelinha, com uma dor, com uma cruz, ou os galhos para baixo, tudo bem? Eu não sei te responder se todos os estilos, mas é que, por exemplo, um galho para baixo, ele não traduz uma coisa alegre, por exemplo, né? Você tem uma planta para baixo, você tem um sentimento diferente do que a flor voltada para cima, por exemplo, né? A estética, quando você faz uma cruz, né? A estética, quando você põe o olho, ela te divide, você não sabe se olha para o que está para cima ou o que está para o lado, então não é tanto um não definitivo, né? Eu acho que isso não está escrito, né? Que não pode, mas a estética
vai sendo desenvolvida e a gente passa a evitar determinados movimentos e valorizar outros, né? Como as curvas, né? Os pequenos, até os pequenos defeitos, entre aspas, né? Uma folha comida por inseto ou amarelada pelo tempo, né? Isso também a gente valoriza. Então, tem muitas sutilezas, né? Que é só percorrendo o caminho que você vai aprendendo, e depende muito do material que você está usando também. Então, é um trilhar aí que vai te levar a definir as coisas. Então, daria certo se eu dissesse, se alguém me perguntasse o que, entre aspas, né, significa, entre aspas, o Ikebana, qual que é o objetivo, seria ele mostrar a beleza de cada um e você conseguir ver ele como um todo, porque um buquê você olha num ponto específico, você olha ali, tom, no buquê, e no Ikebana parece que eu consigo olhar com mais calma cada um e falar, nossa. E aí depois olhar o outro e falar, nossa, que bonito, e ver a beleza de cada um. É como se fosse isso, ou, entre aspas, o objetivo, entre aspas. Porque essa pergunta é uma resposta muito complexa e longa, né? Não dá, eu acho, para definir assim tão resumidamente, né? Porque realmente quando você tem uma massa de flores, você não identifica flor por flor. E quando você coloca uma, né, duas, três, você consegue ver a beleza de cada um, o detalhe do galho, aquele musguinho que está na planta, o líquen, né, que está grudado no galho. Então, assim, você consegue perceber muito mais a beleza do material do que num arranjo ocidental. O significado, então, é como eu falei, é um pouquinho saindo do clássico, o clássico, sim, como o Walderson explicou, tem o seu significado. A gente tem o significado do artista, né? Então, aí depende do que a gente quer traduzir. A gente usa muito essa questão das estações do ano, como todas as artes japonesas, né? A gente privilegia sempre a planta da estação, que é a planta mais bonita, mais viçosa, né? Economicamente até ela é a mais barata, a mais durável, né? E ela é a tradução da estação, né? Então, eu acho que o sonho de todo iquebanista é você sair pegando no jardim as espécies que estão floridas, né, para poder produzir seu ikebana. Mas o que você quer traduzir, eu acho que é muito pessoal, e também quem recebe é muito, muito pessoal, né? Eu li uma vez no Enem, eles colocaram um texto do Mário Prata e pediram para os alunos tinham que responder o que o autor quis falar com aquele texto. Depois eles perguntaram para o autor, o que você quis falar? Ele falou, não é nada disso que vocês colocaram aí. Então, é a interpretação, né? A interpretação do artista é individual também. Não sei se eu respondi. Não respondeu. Muito obrigada. Dominica gozaimasu. Se alguém detalhe quiser só, por completar, gentileza. fica à vontade também. Sim. Professora Cristina, o professor Walderson, né? Eu vi numa exposição, fiquei com uma dor na alma também, isso, né? Só de olhar, eu vi um arranjo totalmente assim forçado. O forçado que eu quero dizer é aparado com arames, amarrado. Quando olha de longe, não se percebe. Chegando próximo, e foi um galho, como a professora Cristina disse, né? Deverá respeitar da maneira como ela está. Mas aquele arranjo estava todo aparado com arame, amarrado. Que, na verdade, olhando pelo caule, não era a direção para onde ela estava naturalmente. Qual é a opinião sobre isso? Que me doeu muito isso, como se eu estivesse sido assim, amarrado em algum lugar, não tivesse nenhuma liberdade, né, para se expressar a essência própria do arranjo em si. Marília, essa técnica,
eu falei, assim, a gente respeita o material, mas a técnica de curvar, ela é uma técnica antiquíssima, né? E se usa muito na ikebana tradicional e na moderna também, porque imagina, colocar cada coisa no seu ângulo, na sua direção, muitos materiais diferentes, até você achar uma flor, um galho que vai exatamente naquela angulação, naquela direção, é muito complicado. Então, mesmo às vezes a gente faz isso, mas uma coisa mais delicada, na hora que você curva um galho assim com a própria mão, né, sem usar arame, e às vezes você, para conseguir aquela determinada angulação, você precisa lançar a mão dos arames. Existem escolas que não usam, são contra e não fazem essa manipulação, mas varia muito. Val, quer falar? Não, era apenas isso, que eu sou da escola tradicional que usa isso tudo, né? Nós aprendemos, existem técnicas de aramação, existem, vamos dizer, estojos com várias bitolas de arames, que é um verdadeiro sonho, que vem lá do Japão, que é uma coisa assim que a gente leva pela vida toda. Mas eu sempre uso, eu gosto de usar uma imagem seguinte. É como um ser humano, depende muito da consciência. Existem pessoas que querem levar uma vida mais natural, mais leve, mais descompromissada, mais, vamos dizer, de uma certa maneira, olhando de fora, de uma forma mais natural. Agora, existem pessoas que têm uma vocação mais atlética, então elas se dedicam a um esporte, ou elas se dedicam a uma determinada espécie de dança, uma prática corporal. Normalmente são práticas de esportes que exigem uma dedicação muito grande para formar um músculo que tem aquela força, que o braço ou a perna atinja aquele lugar ou aquela determinada velocidade. Agora, nós de fora, às vezes, nós admiramos, nós aplaudimos quando eles ganham, tal, mas nem todos nós temos a capacidade, a habilidade ou a resiliência de levar esse treinamento até o fim. A mesma coisa com esse tipo de trabalho. Então, existem escolas de ikebana que usam o material de uma forma mais natural. Como ele vem da natureza, nós vamos apenas compor. Agora, existem escolas que buscam essa perfeição, entre aspas, essa perfeição técnica, essa perfeição formal, como aquela bailarina clássica que tem linhas perfeitas, que dá não sei quantas piruetas e que a gente considera como uma grande estrela mundial. No arranjo floral é a mesma coisa. Então, a habilidade está em colocar esses arames e não perceber, nem de longe nem de perto. Porque você vai conseguir essa beleza formal. Agora, se o praticante, se o artista floral, ele tiver experiência e for bem treinado, ele vai fazer ikebana com os pés. Ele vai andar até encontrar aquele galho, naquela posição, daquela maneira, que vai dar o efeito que ele busca. É só ter um pouco de paciência. Obrigada. Sobre aquela que a Lala fez a colocação, objetivo, o que busca a ikebana, né? Eu estava lembrando aquela resposta que a Wanderson falou, daqueles pequenos flores representam montanhas, cataratas, não falou isso? Isso. Né? Eu acho que essa parte é peculiar da cultura japonesa, talvez. Né? Pegando coisinhas de nada, você desenha, projeta a beleza do universo. Né? E olhando nesse sentido,
porque fica bonita aquela arranjo floral, né? Talvez alguma coisa assim, né? Mas é exatamente isso, Iano-san, exatamente isso. É procurar mostrar com aquele arranjo pequeno uma paisagem muito grande e, de uma certa maneira, que as pessoas consigam até identificar. Quando eu aprendi isso, eu tinha uma vontade de querer fazer arranjo que representasse o Pico do Jaraguá, que representasse Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, mas ainda não consegui. Um dia eu consigo. Eu talvez acho essa a característica, a essência do japonês, da cultura japonesa, é a capacidade de ver as belezas que existem nas montanhas, nos rios, não é, não? Exatamente, Eu acho exatamente que isso. talvez seja alguma coisa com isso, né? Agora, Então, uma coisa mesmo você vendo uma ikebana, mesmo sem saber que aquilo quis projetar ali uma queda d'água ou uma montanha, né? Você consegue se emocionar de ver aquele arranjo e se emocionar, independente daquilo que o autor, né, da receita de bolo, vamos dizer, que foi seguida, mas você olha e sente alguma coisa, né? Aquilo te traz certo. alguma coisa, isso que é importante, né? A capacidade que a obra tem de levar emoção para as pessoas. Então, aí eu acho que está aí o mistério, né? Por que que quando você veja um arranjo floral, você sente no coração, toca? Não dá, não consegue explicar, Uhum. né? Aqueles arranjos que Cristina colocou são, se você pergunta por quê, eu não sei, né? Por quê? Porque através desses arranjos, eu acho que estou conseguindo ver a beleza da natureza que existe no fundo, né? Quem sabe seja isso, né? Essa eu acho que é a parte de arte japonesa que aparece na Ikebana talvez, né? Quem sabe se no bonsai também tenha isso também, né? Que nós tivemos no passado. E quando você vê arranjos florais estilo ocidental, é tudo montuado, né? Um monte de flores, né? E que característica da arranjo floral japonesa é espaços. Eu sei que tem muito espaço. Através de espaço se cria igual pintura, né? Pintura japonesa. Tem muitos espaços, parte branca não pintada, né? Até a música japonesa, né? Música japonesa para ser bonita tem muito parte que não entra som. E essa parte é que bonito, né? Um pouco difícil de dizer isso. Bom, desculpa. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, eu não sei, é isso mesmo. Cheio e vazio, é isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso. Aceitei sem querer. Não, aceitou querendo. Acertou querendo. Tá bom. Existem vários trabalhos universitários falando sobre a importância do vazio na arte, né? Então, É verdade. Tá bom. Chika-san, como está o tempo? Vamos encerrar? Está no tempo? Tem algumas perguntas? Uma última coisa. Foi dito de que muito regrado, muito apertado, é isso? Sim, modernização também sou bem-vindo, mas desde que não perca o eixo, né, o eixo principal. A gente fala muito em cultura japonesa, xinga e temas. Porque no momento que a gente for buscar alguma coisa fora e se perder, ela tem onde voltar. Então, não podemos desprezar simplesmente porque tudo modernizou, então deixa de lado aquelas regras, aí acaba a disciplina. É muito difícil para o ocidental, muitas vezes, entender isso.
Assim eu tenho visto, né? Sim, regras tem que ter, não exageradas, mas se perder o eixo principal que a gente tem dentro da gente, não vai conseguir enxergar nada. Assim, eu tenho essa visão, né? Não dá para enxergar exatamente a essência. Existe o centro, o eixo, por isso que dá para se ampliar mais a visão. É só isso que eu gostaria de expor. Obrigado, Marília-san, né? Eu Ah, só queria explicar para a Marília que assim todas as escolas elas se iniciam com fundamental, com os fundamentos, né? Mesmo a Sogetsu, que é uma das mais contemporâneas, a gente sempre começa pelos fundamentos. Então ele é a base de tudo, né? Mesmo é o que eu achei interessante a sua colocação. Você tem para onde voltar. E isso a Hilda, que é a nossa mestra que está aí assistindo, ela sempre fala que se você tiver dúvida, volta para o fundamento, que lá você vai achar a resposta, né? Então, é isso. A gente Obrigada. faz o moderno, mas tem as bases, tem raiz. Sim, obrigada, sim. acho que a essência da cultura japonesa, né? E que busca sempre as melhorias, inovações, transformações, mas sabemos que existem coisas que mudam, mas tem coisas que não mudam, né? Essa coisa que não muda é a parte mais importante. O que não muda é o princípio básico, né? Tá bom? E uma Bom. coisa eu só queria lembrar que nesse mesmo calendário do Monfa, né, que eles distribuem, ele fala que a Ikebana é a arte, dentre as artes tradicionais, ela é a mais praticada no mundo, né? Quer dizer, onde que conseguiram passar isso para mais pessoas entre todas as artes, e é muito apreciada, né? Logicamente, porque flores são apreciadas no mundo todo, né? Então, é isso. Muito obrigado. Eu acho que a Ikebana é bonito porque consegue apresentar a beleza do universo em cima da pequena bandeja, não é? Isso, perfeito. Muito obrigado, né? Muito obrigado a todos, né? Como eu falei, a gente estamos organizando uma caravana de viagem no mês de outubro e estamos esperando algumas confirmações. Assim que tivermos, vamos avisar para todas as pessoas. Bom, hoje, muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada, Cristina, parabéns. Tchau, Cristina, Tchau, parabéns, Yano-san. Meditou, parabéns. tchau, Celso. Tchau, tchau.